Bom, vamos lá, gente. Vamos para o último tipo de suicídio, que é para o Durkheim o suicídio mais preocupante. Porque assim, o suicídio altruísta e o suicídio egoísta, eles possuem taxas constantes. Então, assim, infelizmente, pessoas tirarão a sua vida. Em todas as sociedades isso acontece. Tá? Agora, o problema para o Durkheim é quando você tem uma corrente suicidógena, uma onda suicidógena, quando você tem um aumento dos dados estatísticos relacionados ao suicídio. Né? E isso para o Durkheim pode revelar o que ele chama de estado de anomia, que é um estado de crise social, econômica, política, cultural das sociedades modernas. Isso é típico das sociedades modernas. Quando você tem um estado de crise, econômica, cultural, social, política, quando as instituições não funcionam devido a estas crises, o indivíduo se sente desamparado pelas instituições. E aí ele tira a própria vida. Então ele não está tirando a vida porque ele está se afastando das instituições. Na verdade, é as instituições em crise que não dão conta de amparar o indivíduo. E ele não está tirando a vida porque tem um excesso de instituições, de valores morais. Ele não está tirando a vida em nome de nada. É uma situação de completo desespero. E aí o Durkheim diz, olha, isso acontece em situações típicas de crise econômica, né? A gente pode usar como exemplo a crise de 29, né? A crise que aconteceu e que acontece no Brasil hoje, que aconteceu no Brasil nos anos 90, né? Derivado das políticas neoliberais, e aí a gente tem ondas de desemprego muito grandes, enfim. Isso influencia diretamente no aumento do número de suicídios, revela uma crise social mais aguda. Isso acontece também, segundo Durkheim, em sociedades que não estão necessariamente em crise, mas em sociedades em que as instituições não fornecem mais para os indivíduos perspectivas de vida. A vida vai perdendo a graça. Então isso explica porque, por exemplo, países de primeiro mundo, sei lá, Finlândia, Japão, Suécia, têm altas taxas de suicídio. Você pode, pô, mas não tem crise, por que as pessoas se matam tanto? E aí o Durkheim fala, olha, acontece nessas sociedades a situação de anomia, por quê? Porque o indivíduo, ele cria expectativas em relação à vida, e aí nessas sociedades eles conquistam, mais ou menos tudo que se espera de uma vida na sociedade capitalista. E aí eles percebem que isso não é tudo, que isso não preenche. Então essas instituições elas vão dizer para nós, ó, estuda, trabalha, tenha dinheiro, compre carro, compre casa, compre isso, compre aquilo. E aí quando você faz isso, você percebe que isso não preenche você do ponto de vista dos laços sociais. Lembra do Durkheim, cara, a questão dos laços sociais. Então as instituições falham nesse sentido porque elas não conseguem oferecer uma vida que seja realmente uma vida que vale a pena ser vivida. E é uma situação de anomia, típico das sociedades contemporâneas. Sejam as sociedades que estão em crise, sejam as sociedades que não estão em crise. A sociedade não dá conta de dar um amparo do ponto de vista dos laços sociais para os seus indivíduos.